A história econômica da Argentina é marcada por altos e baixos, e um dos principais desafios enfrentados pelo país ao longo do tempo é a persistente crise inflacionária. Desde o seu auge como um dos 10 países mais ricos do mundo, no início do século XX, o seu problema atual é a instabilidade econômica, hiperinflação, dificuldades financeiras e crise que é muito mais antiga do que você pode imaginar. A Argentina tinha tanto capital estrangeiro que, excluindo os países de língua inglesa, ela era o 6º país mais rico do mundo. Na época, as pessoas se referiam a alguém rico como tal pessoa é tão rica quanto um argentino. Meu nome é Pedro Aleixes e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a trajetória econômica da Argentina, desde os seus tempos de prosperidade até os dias atuais de crise inflacionária. Examinaremos suas causas, consequências e possíveis caminhos para a recuperação econômica e a estabilidade financeira do país. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, porque isso me ajuda a disseminar cada vez mais o conhecimento sobre economia e investimentos, e se inscreva aqui no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos, para que eu possa monetizar o canal e talvez conseguir assumir esse trabalho full time. Assista também esses vídeos de investimentos e produtividade. Juan Domingo Perón e a decaída do governo. A influência populista e sindicalista no agravamento da crise. O governo começou a decair em 1946, quando Juan Domingo Perón assumiu o poder. Ele governou a Argentina 3 mandatos diferentes, entre os anos de 1946 a 1955, e posteriormente retornou ao poder na década de 70. Por causa da sua política mais de esquerda e com uma abordagem mais populista e sindicalista, com uma forte ênfase nos direitos trabalhistas e no apoio à classe trabalhadora, por causa também do overpopulation nas grandes cidades argentinas, devido à concentração de terra e o êxodo rural, Perón acabou implementando medidas como o aumento salarial, a impressão excessiva de dinheiro e a intervenção estatal em setores chaves da economia. Na visão dele, aquilo podia ser feito já que o país era extremamente rico. Essas ações, embora populares em curto prazo, geraram um desequilíbrio econômico e levou a uma inflação galopante, e a impressão descontrolada de dinheiro levou a uma desvalorização da moeda e um ciclo vicioso de aumento de preços. Um exemplo da grande crise argentina é que de 1945 a 2018, ou seja, 73 anos, 49 anos foram de crise inflacionária de pelo menos 2 dígitos, e alguns desses anos foram até de 3 dígitos. E de 1989 a 1990, a inflação bateu 4 dígitos, uma inflação que chegou a 5.000%. Ou seja, é um grande problema de muito tempo e que tende a se propagar por mais tempo ainda, sobretudo por conta da mentalidade da população argentina. Calotes e moratórias, os episódios de calote financeiro que abalaram a economia argentina. A Argentina é conhecida pela sua história tumultuada, quando se trata de dívidas e pagamentos internacionais, por causa dos vários calotes dados. Se você olhar a atual vice-presidente argentina, que tem um posicionamento parecido com o de Perón, ela estava como um dos primeiros lugares nas pesquisas na última eleição, e estava ao lado do seu marido no calote dado em 2004. Antes de 2004, a Argentina deu um calote em 2001, que foi o maior calote financeiro mundial. A dívida na época era de cerca de 100 bilhões de dólares. A situação gerou um colapso financeiro e aprofundou a crise econômica do país. Também teve outros calotes em 1989 e 1982, que foram tão feios que eles precisaram declarar moratória. Moratória é o seguinte: supondo que você tivesse um dinheiro investido em títulos públicos argentinos, tipo títulos do nosso Tesouro Direto, você basicamente não seria pago. E isso aconteceu com os investidores internacionais. Não aconteceu com investidores nacionais, porque isso seria impopular e causaria perda de votos. A inércia e a falta de mudanças efetivas, os governos sucessivos e a falta de soluções duradouras. A inércia política tem sido uma das principais razões por trás das faltas de mudanças efetivas na Argentina. Muitos governos têm sido hesitantes em implementar reformas profundas devido às pressões políticas, por causa dos interesses de curto prazo e o medo de perder votos. Além disso, a população está tão acostumada com o aumento de preços que passam a aumentar o preço justamente porque elas já esperam que isso aconteça. Maurício Macri não conseguiu fazer nada para melhorar a situação do país, e o presidente atual, Alberto Fernandes, muito menos. Macri tentou medidas como o tabelamento de preços, algo que não dá certo desde o Império Romano, já que chega um ponto em que o produtor sai com prejuízo por produzir devido à inflação, e por isso ele acaba nem colocando mais o seu produto nas prateleiras. No Brasil isso também já foi feito e deu muito errado. Não dá para entender por que os governos ainda fazem isso, sendo que eles sabem que não funciona. O papel do Bitcoin como alternativa, o surgimento do Bitcoin como reserva de valor diante da instabilidade econômica. O mais interessante de todo esse desastre econômico é o papel que o Bitcoin tem tomado. Por causa da
desvalorização da moeda local e a falta de confiança nas instituições financeiras do país, muitos argentinos têm buscado alternativas para proteger o seu patrimônio e preservar o seu poder de compra. Antes dessa criptomoeda, as pessoas dolarizavam as suas carteiras para fugir dos problemas inflacionários e para conseguirem uma certa segurança no seu portfólio. Não vale a pena poupar dinheiro lá com a moeda do país. Hoje em dia, com o Bitcoin e a sua natureza digital e segura, se tornou mais uma possibilidade para a população do país utilizar como reserva de valor. Enquanto a moeda local perde valor devido à crescente inflação, o Bitcoin é limitado em sua oferta e possui um mecanismo de emissão controlado, além da facilidade de transações globais de forma rápida, segura e com custos reduzidos, contornando as burocracias e as limitações impostas pelas instituições tradicionais. Qualquer pessoa com um dispositivo conectado com a internet pode armazenar Bitcoin. E as transações têm crescido ao ponto que você consegue pagar linhas de ônibus com a criptomoeda. As pessoas elas estão apelando para uma moeda que está fora do controle argentino, controle que claramente se tornou eficaz nos últimos 73 anos. Impacto da inflação na economia. O ciclo vicioso da inflação e seus efeitos negativos no crescimento e desenvolvimento do país. Toda essa crise inflacionária atrapalha muito o crescimento e desenvolvimento do país, já que não se geram novos empregos por não ter nenhum investimento, justamente porque eles acabam expulsando investimentos que eles teriam. Embora uma taxa de inflação moderada seja saudável para que possa estimular a economia e o crescimento econômico, quando ela foge do controle, o resultado é um ciclo vicioso que pode levar a consequências desastrosas. A consequência da inflação é que as pessoas precisam gastar mais para adquirir os mesmos produtos, os mesmos bens e serviços, o que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas e no consumo. Para você entender como ocorre essa inflação de mais de 50% ao ano e que pode ser cada vez maior, em 2015, no governo Dilma, tivemos uma inflação no Brasil que chegou a 2 dígitos. Nossa inflação ficou acima dos 10% e fomos um dos únicos países do mundo que conseguiu esse feito. Os outros países que conquistaram esse feito foram o Zimbábue e outros países africanos, além da Rússia, da Ucrânia, da Argentina e da Venezuela. O economista Milton Friedman já disse: a inflação em todas as épocas é um problema monetário, devido ao aumento de circulação da moeda no país e, acima de tudo, da produtividade. Mas a hiperinflação é um fenômeno político, no qual a população perde total confiança no sistema vigente de poder. E a situação lá pode piorar ainda mais, já que as reservas internacionais diminuem cada vez mais com as pessoas tirando dinheiro do país. E as pessoas que estão lá, elas devem realmente dolarizar as suas carteiras, comprar Bitcoin e até ouro é uma opção. O Brasil como exemplo, comparando a inflação brasileira com a Argentina e destacando os riscos envolvidos. Voltando ao Brasil, já enfrentamos períodos de alta inflação que tiveram sérios impactos financeiros e econômicos no bem-estar da população brasileira. Nos anos 80 e início dos anos 90, vivemos um período de grande hiperinflação, em que os preços aumentavam a uma taxa exorbitante, levando a uma perda significativa do poder de compra da população. Em 2015, tivemos novamente uma inflação de 2 dígitos, e até agora, felizmente, não tivemos mais. Mas a Argentina teve e continua tendo. Isso é bom porque deveríamos aprender com o erro dos outros e com os nossos próprios erros do passado, porque aprender com as lições do passado é possível evitar futuros erros associados à alta inflação e buscar soluções mais duradouras para garantir o desenvolvimento econômico. Escapamos de chegar a um cenário de uma possível Venezuela, algo que poderia facilmente acontecer dado certo tempo a uma sequência de políticas ruins. E felizmente também escapamos de nos tornar uma Argentina, e eu farei um vídeo inteiramente sobre o contexto econômico venezuelano. Mas para adiantar um ponto, quando Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela, ele dizia que não iria se tornar igual Cuba, devido à sua grande reserva de petróleo. Hiperinflação e perda de confiança, a relação entre inflação e a falta de confiança no sistema governamental. A falta de confiança no sistema governamental é ainda mais acentuada quando os governos adotam políticas inconsistentes e ineficazes para combater a inflação. Isso porque, para resolver esse aumento desenfreado, é necessário um choque muito grande de alteração de política econômica. Em 2015, tivemos uma inflação com mais de 10%, e no ano seguinte, em 2016, já tivemos uma inflação de 6%. Isso por conta do impeachment da Dilma, que fez com que o Brasil recuperasse certa confiança internacional e a situação deu uma leve melhorada. O país argentino, ele não mudou seu posicionamento político, e por isso segue afundando sem conseguir conquistar novamente a confiança internacional. Previsões futuras e medidas de segurança. A incerteza quanto ao futuro da Argentina e a importância de diversificar investimentos. Essas políticas
políticas populistas, ao serem bem analisadas, você vê que não são nada bom. No curto prazo, elas sim agradam muito o povo, mas são horríveis para o próprio povo que elas alegam defender. Toda vez que um governo novo assume o poder, ele diz que o governo anterior governava somente para os ricos, mas que agora ele irá governar para os pobres. E todo o desastre acontece de novo. E na Argentina isso vem acontecendo por 7 décadas. Tenham cuidado toda vez que ouvirem propostas de cunho populista, porque toda vez que uma sociedade segue nessa direção por tempo demais, fica difícil de voltar. Temos vários exemplos disso, e a Argentina é somente um deles. Exemplos de como esse tipo de política pode levar um país que já foi extremamente rico a quebrar e empobrecer. Porque uma hora a conta chega e as fontes de riqueza secam. Fazer previsões precisas de futuros econômicos de um país é um desafio complexo, mas se os países administrassem o seu dinheiro como administramos o dinheiro em casa, ou seja, gastando menos do que se ganha, pensando nas gerações futuras ou no futuro da população, os problemas seriam amenizados no futuro. Lições aprendidas: a importância de evitar políticas populistas e administrar as finanças públicas de forma responsável. Uma das lições mais valiosas que podemos extrair da história econômica argentina é a importância de se evitar políticas populistas. Políticas populistas muitas vezes oferecem soluções rápidas e aparentemente são atraentes para resolver problemas econômicos, mas acabam gerando graves problemas e consequências no longo prazo. Medidas como gasto público excessivo, distribuição irresponsável de benefícios sociais e controle excessivo sobre a economia podem minar a estabilidade econômica e comprometer o crescimento sustentável. É crucial uma administração responsável das finanças públicas. Governos devem buscar um equilíbrio, devem promover uma gestão transparente e eficiente dos nossos recursos. É essencial evitar o endividamento descontrolado, o déficit fiscal crônico e a dependência excessiva de empréstimos externos. A responsabilidade fiscal é fundamental para garantir a sustentabilidade das finanças do país e manter a confiança dos investidores e da população de modo geral. Também é muito importante aprender com a história e utilizar planos econômicos conscientes e consistentes, além de reformas estruturais que dão certo, reduzir a vulnerabilidade de choques externos e criar um ambiente mais estável para um crescimento também sustentável. Espero que tenham gostado desse vídeo. Farei muito mais conteúdo sobre investimentos e economia e já tem alguns aqui para você iniciar nesse mundo. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar no comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!